Eu vou pedir ao Eduardo que responda a pergunta da Pilar. Pilar é nossa tutora. Ela pergunta se você observa outros movimentos voltados para o processo de inclusão nos estados da federação. Existem políticas voltadas para esse movimento nas assembleias? Olha, tem muitos movimentos espalhados em todos os estados do Brasil pró-inclusão. Existem movimentos que surgiram para tal, já com esse olhar, com esse viés, né? E tem outros movimentos que estão ao longo da história, que passaram por processos de evolução dos conceitos em relação à pessoa com deficiência, né? Então, esses movimentos pró-inclusão hoje, que surgiram já nesse contexto, são o que eu chamo que são aqueles movimentos mais radicais para essa defesa incondicional da inclusão em todos os aspectos, né? Onde querem uma escola inclusiva, pelo fim da escola especial, e lutam muito com essa bandeira, né? E tem outros movimentos, como o que eu pertenço, o Movimento das APAES, que tem uma história de 55 anos, que passou por todas as fases. Passou desde a fase do assistencialismo em relação à pessoa com deficiência, da exclusão total, para uma fase da questão da reabilitação, que é a fase integradora, para chegarmos numa fase da inclusão, que nós temos nos dias de hoje, né? Onde o que a gente quer é que a sociedade modifique para receber as diferenças como ela é. Então, assim, nós temos, às vezes, olhares e estratégias diferentes, mas os movimentos existem. Aqueles estados da federação que tiveram a influência dos movimentos mais radicais, estão tendo problema hoje com esse posicionamento, né? Porque o conflito na ponta, quando isso acontece, é muito grande. Nós temos, por exemplo, uma militante desse movimento que hoje está num equipamento público no Rio de Janeiro, que ela, fazendo essa defesa radical, ela como gestora agora que ela é na área, ela foi para uma reunião com as famílias, ela quase apanhou, porque os pais trazem para eles necessidades que são muito mais reais do que, às vezes, a utopia de ser conseguida a fórceps, né? Então, principalmente pais que têm filhos adolescentes, jovens, autistas com deficiência intelectual, esse discurso que a inclusão resolverá todas as questões é muito distante de realidade, né? Só quem vive um filho 24 horas com suas limitações, ninguém melhor que o pai e a mãe para saber de fato potenciais e limitações dos seus próprios filhos. Um filho deficiente, uma mãe, ela já sabe realmente o tipo de resposta que seu filho tem condição de oferecer. Então, você querer vender para um pai e uma mãe que pode, que tudo deve, olha, para quem vai viver junto 24 horas, sabe que não é bem assim não, né? Então, assim, esses movimentos existem. Agora, as políticas públicas todas já absorveram o conceito de inclusão. Qualquer documento que você pega e lê, de qualquer área, seja da saúde, trabalho, educação, assistência, confusão, o norte ali é o norte da inclusão social. Até a política econômica, que era mais avessa a isso, hoje já inclui como estratégia a questão da inclusão. Só que nós desculpa, isso aqui merece um comentário. Nós, por exemplo, o programa Bolsa Família, que é considerado um programa de inclusão social, é um programa de distribuição de renda. Concordam comigo? Positivo. É você identificar famílias pobres que de fato precisam de um suporte financeiro e que o Estado está complementando. Louvável, podemos aplaudir. Isto refletiu em desenvolvimento social. Quando você mede, por exemplo, numa avaliação econômica, aqueles municípios pobres, que tem muita gente recebendo Bolsa Família, começou a ter uma economia melhor, porque o povo teve poder aquisitivo, e ali o dinheiro está circulando. Isso é desenvolvimento social. Isso não significa que aquele município teve uma elevação do IDH,
O desenvolvimento humano não está só vinculado ao desenvolvimento social. Por quê? Mesmo com o condicionamento da matrícula dos meninos para receber o Bolsa Família. Não tem isso? Tem que ter o cartão de vacina em dia e tem que ter a matrícula garantida. Mesmo assim não teve desenvolvimento humano. Sabe por quê? Porque a escola é de má qualidade. O que vai promover desenvolvimento humano é a escola de qualidade. Então isso a gente pode trazer para analogia na área da deficiência. Não é só inseri-lo lá. O que ele está recebendo lá? Porque pode ser tão excludente ou mais excludente que, porque você até identifica limitações. Por isso que a gente tem que preocupar com o que nós estamos oferecendo sim lá. Porque a gente pode promover coisa nenhuma. Às vezes até mais exclusão e a invisibilidade, que é sério, né? Então, Pilar, é mais ou menos isso. Tem outra pergunta aqui da Andreísa, sobre a pesquisa do INEP. No site do INEP, você deve localizá-la, que foi de lá na época que eu tirei ela na íntegra. Ela, inclusive, se você quiser ver toda a metodologia, está lá identificado. Se você, nem sei se está, mas deve estar ainda no site do INEP. Agora, se não tiver, se você quiser pedir a Federação de Minas, ela tem lá www.apaiminas.org.br. Você entra no clique lá, Sala de Soluções, pode mandar uma mensagem para a Sala de Soluções, que ela, se tiver lá, ela manda para você, tá? Mas no INEP você deve encontrar, porque nós puxamos de lá ela na íntegra. Eu a conheci pela Folha de São Paulo, que foi divulgada, teve uma matéria da Folha, aí depois eu fui no INEP e consegui a pesquisa como um todo. O próprio Ministério da Educação não fez barulho com essa pesquisa, apesar de ter sido ela contratada. E que eu acho um equívoco, porque isso aqui, para mim, é uma ferramenta muito importante de análise com os educadores. Não é isso? É uma pesquisa muito profunda. Pela primeira vez a gente se deparou que nós somos preconceituosos num dado estatístico dentro de uma estrutura formal que são as escolas. Imagina fora, hein, gente? Se a gente for para outros lugares, né? Bom, eu tenho uma pergunta aqui que intimamente eu tenho que responder, que é de Pará de Minas, minha terra, não posso falar, senão ela vai ficar com raiva de mim, que é a Maria Vilma. Ela fala que, por que a educação inclusiva está sendo tão mal programada, falta tudo, desde o espaço físico, qualificação dos professores. Nossa, ela foi forte. Penso que isso é minha conterrânea. Penso que isso é uma coisa séria demais e precisa ser encarada com mais responsabilidade. Olha, eu considero Pará de Minas uma das cidades muito bem estruturadas, porque eu sou de lá, tem 25 anos que eu fiz inclusão lá como presidente da FAI. Tanto que as escolas de Pará de Minas, todas, municipais, estaduais, todas, sem exceção, tem pelo menos uma pessoa com deficiência, já há algum tempo. Lá também tem uma escola, que é do projeto Incluir, onde a PAI trabalha muito também junto. A Secretaria Municipal de Educação tem um programa desenvolvido. Agora, lá são 2 escolas, né? E tem um trabalho positivo, Vilma. Agora, falta mesmo, né? Acho que, principalmente, a nossa habilidade para poder lidar com a questão. As coisas são tão difíceis, por exemplo, não vou falar órgão, não vou falar quem, porque aí é complicado para mim, mas ontem mesmo, uma pessoa muito ligada a mim, trabalha num órgão público, onde recebeu, que o chefe dela chegou e disse assim, olha, tem uma estagiária aqui, que veio da Fundação João Pinheiro, que faz gestão pública na Fundação João Pinheiro, você sabe, é um curso super concorrido, bom, né? Que tem uma deficiência, que é cega. Ela veio para esse fim, mas esse setor aqui da secretaria não quis aceitar ela lá não, porque diz que é muito papel, não tem como ela estagiar nesse setor. Então vai começar por aqui, porque essa área que mexe com deficiente, toma que o filho é teu, né? Aí você vê,
foi para uma pessoa que realmente sabe lidar com a pessoa com limitação. Mas imagina isso, né? Entre órgãos públicos, uma pessoa que futuramente será uma colega, porque os gestores que saem da fundação vão trabalhar na máquina, não é assim? Geralmente tem a obrigatoriedade, inclusive, de trabalhar, e que tem a dificuldade, e está em nível superior, né? Então, como é complexo você realmente mudar as estruturas nossas, de facilitar a vida do indivíduo. Então, Vilma, eu acho que a gente tem que provocar essas mudanças. Não sei qual que é a escola você estuda, você trabalha, mas depois a gente pode ter a possibilidade de conversar pessoalmente, porque eu estou sempre aí, qualquer oportunidade a gente conversa.